Beleza, vamos continuar a nossa correção aqui, ó. A gente resolveu, então, o exercício 6, e ele está pedindo ainda, ó, a medida da área dessa região. Como é que a gente calcula a medida da área de uma região que tem um contorno de um triângulo? Como é que a gente faz isso? Lembrando lá o sétimo ano, o sexto ano, talvez um pouquinho do oitavo ainda, que a gente também viu essa fórmula, foi o seguinte, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E a gente já tem os números aqui da base e da altura, no caso a nossa base vai ser o nosso a nossa altura vai ser o h ali que a gente descobriu que era 3, então eu vou fazer o a vezes o 3 e dividir isso ainda por 2. Então vamos lá, vou colocar os valores ali, ó. Vou só repetir o desenho do triângulo. A gente tem ali o triângulo que está aqui embaixo, era 6,25. Aqui essa nossa altura aqui, ó, ficou com 3. Então a área do triângulo vai ser 6,25 vezes o 3 dividido por 2. Então aqui, ó, vai ficar 18,75. 18,75 dividido por 2. Isso vai dar 9,375. 9,375. É isso? Sim, é isso. Fechou. Então, 9,375 seria a área desse triângulo aqui, que é o item B que ele está pedindo ali naquela questão 6. Uma coisa poderosa que a gente acabou ganhando com esse lance do Pitágoras é uma fórmula para achar a altura do triângulo. Até agora, a gente não tinha isso. A gente sempre tinha que ter a altura prévia de um triângulo para conseguir calcular qual que era a área dele. Agora, com o Pitágoras, a gente consegue fazer isso. Então, com triângulos retângulos, a gente já consegue calcular sempre a área dele se a gente souber os lados. Então, independente de saber a altura, a gente consegue relacionar os lados com a altura relativa à base, e aí a gente pode fazer a base, no caso que é a hipotenusa, vezes a altura, dividido por 2, e a gente chega no resultado, tá? Isso é uma consequência que a gente tem da fórmula ali do Pitágoras, tá? Aí aqui, determine a medida do perímetro desse triângulo. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então ele apareceu aqui, ó, com raiz de 11, apareceu com um 5 aqui. Eu tenho que usar o Pitágoras para conseguir chegar no resultado aqui, ó. Então 11 ao quadrado, raiz de 11 ao quadrado fica 11. 11 mais o 25 vai ficar 36. 36 e raiz de 36 fica 6. Então, o perímetro disso aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. A gente tem aqui, ó, raiz de 11, aqui tem 5. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual que é o valor do x. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 25 mais 11. O x ao quadrado fica 36. E o nosso x é igual a 6. Então, fazendo o perímetro disso aqui, ó, o perímetro vai ser raiz de 11 mais 5 mais 6, e vai ser 11 mais raiz de 11. E acabou. Ah, mas como é que eu vou somar o 11 com raiz de 11? Olha, não soma, porque a gente aprendeu já lá no começo do ano que quando a gente tem raízes e números inteiros, aqui a gente deixa essa soma explícita mesmo, 11 mais o raiz de 11. Beleza, acabou essa questão ali. Vamos para a próxima. A 8, que é a última. Qual que é a medida da área da região triangular aqui abaixo? Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o valor do x. Depois que eu descobrir qual é o valor do x aqui que está presente nos dois catetos, eu consigo calcular a altura. Depois que eu calculo a altura, eu consigo calcular a área desse daqui. Esse aqui é um problema bem mais complexo, é tipo um problema já nível de vestibular, aí nível do IFSC, que é bem mais trabalhoso, tá? Que já vai envolver três conhecimentos distintos nossos. Ó. Vai envolver o Pitágoras,
né, que é a parte aqui dos lados do triângulo, vai envolver equação do segundo grau, porque vai cair aqui no x ao quadrado, vai envolver também a fórmula da altura aqui do nosso triângulo, e a partir dessa altura do triângulo é que a gente vai conseguir calcular a área, que é um outro conhecimento. Então tem Pitágoras, tem Bhaskara e tem ainda a área de triângulo, tá? São três conhecimentos totalmente diferentes aqui para resolver essa questão 8. Então vamos lá, passo a passo. Deixa eu fazer lá do começo, porque senão não vou ter quadrinho para resolver tudo. Vamos lá. Aqui, eu tenho ali, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui primeiro. 2 raiz de 10. X e x sobre 3. Aqui x e aqui x sobre 3. Vou fazer então primeiro o nosso Pitágoras aqui, ó. Vai ficar então... Eu vou fazer o seguinte, em vez de deixar esse 2 aqui fora... Não, mas também não vai fazer diferença aqui. Vai ficar 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes o 10 fica 40. Então, desse lado aqui vai ficar 40 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 9. Para facilitar a nossa vida aqui, ó, em vez de a gente chegar e ter o problema aqui da fração, eu vou multiplicar essa linha inteira por 9, já resolve mais fácil aqui o nosso empecilho aqui, ó. Vai ficar, então, 360 igual a 9x, 90x mais 90x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí vai somar aqui desse lado, vai ficar 91. Não, que 99 só, tô viajando aqui. É só 9 mesmo. Aí vai ficar 10x, opa, 10x ao quadrado igual a 360. Vai ficar x ao quadrado igual a 36. O nosso x é igual a 6. Beleza, então o x ainda tem um valor amigável para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui 6 e aqui eu vou colocar 2, né? Porque 6 dividido por 2. Então o nosso problema já ficou reduzido a isso daqui, ó. A gente tem um triângulo. Aí tem aqui 6, aqui tem 2 e aqui tem 2 raiz de 10. Ok. Como é que eu calculo a altura disso aqui, ó? A gente tem que lembrar que tem a altura desse triângulo retângulo, e essa altura vai ser dado por aquela fórmula que é A vezes H igual a B vezes o C. Então vai ficar 2 vezes o 6 dá 12 desse lado. Do outro lado vai ficar 2 raiz de 10 vezes o H. Esse 2 passa para lá dividindo, então vai ficar H igual a 12 sobre 2 raiz de 10. E esse ano a gente também já viu o problema que quando aparecia as raízes aqui na parte de baixo, a gente fazia racionalização, que é o quê? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10. Então vai ficar assim, ó, H igual... Aqui ficou 6 na parte de cima só, né? Vai ficar 6 raiz de 10 sobre 10. Eu fiz a mágica aqui de dividir por 2, depois multipliquei em cima e embaixo por raiz de 10, tá? Deixa eu escrever aqui no próximo quadrinho para ficar mais visível. Então, a gente tem ali, ó, H igual a 6 raiz de 10 sobre 10. Só que isso aqui ainda dá para simplificar um pouco, e é óbvio que a gente vai simplificar para ficar mais fácil de calcular. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 3 raiz de 10 sobre 5. Nossa, que número chato para colocar como uma altura. Olha, de certo modo, sim, mas depois, quando a gente multiplicar, vai facilitar para chegar na área. Quer ver? Olha só, isso daqui é a nossa altura. E para calcular a área disso aqui, vai ser base, que é 2 raiz de 10, vezes aquele número ali estranho. Então, vou fazer o cálculo da área. Ó. A área do nosso triângulo vai ser o quê? Esse cara aqui, que é 3 raiz de 10 sobre 5, vezes 2 raiz de 10. Nossa, que coisa complicada. Não é complicado, sabe por quê? Olha só. Ainda isso aqui tudo ainda dividido por 2.
Quando eu multiplicar raiz de 10 por raiz de 10, vai ficar raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então, vai cancelar esse raiz de 10 vezes o raiz de 10, vai ficar só 10. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 10. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes o 10, 60. 60 dividido por 5 vai ficar 12. Então, esse negócio aqui é 12 sobre 2. Repetindo ali, ó, a área do triângulo vai ser 12 sobre 2, que é 6. Então, assim, parecia que ia dar um negócio muito, muito complicado, porque tinha um monte de raiz, um monte disso, um monte daquilo, mas eles fazem isso de propósito, de colocar vários números com um radical aqui, com uma coisa que parece complicada, mas depois eles vão multiplicar pelo mesmo radical e vai acabar cancelando ele, tá vendo? Ó, vou fazer de novo essa conta aqui para vocês entenderem essa parte aqui mais complicada, cheia de raiz. Primeiro, cheguei aqui no na nossa altura usando Pitágoras. Depois que eu fiz o Pitágoras, o que aconteceu? Chegou aqui nesse número estranho aqui que ficou 12 sobre o 2 raiz de 10. Esse 12 sobre 2 raiz de 10, quando eu simplifico, vai ficar 6 sobre raiz de 10. Deixa eu apagar aqui até escrever essa parte aqui embaixo para ficar mais explícito aqui. Ó, tá vendo? Estava aqui no H. Aí o que eu fiz? Eu cheguei e dividi o 12 por 2. Então, na parte de cima vai ficar isso daqui, ó, 6 sobre raiz de 10 na parte de baixo. Só que o raiz de 10 na parte de baixo, a gente faz o lance da racionalização, que a gente já viu lá no capítulo 1 desse ano, que é o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10. Então, vai ficar 6 raiz de 10 sobre 10. Ok. Aqui eu posso simplificar, que foi o que aconteceu aqui, e ficou 3 raiz de 10 sobre 5. Nossa, que número complicado. Calma. Quando a gente multiplicar pelo 2 raiz de 10, que é a nossa base, vai ficar 2 vezes o 3 dá 6, e o raiz de 10 vezes o raiz de 10 fica a raiz de 100. Então vai ficar 6 vezes o 10. 6 vezes o 10 é 60. 60 dividido por 5 fica 12. Então só na parte de cima ficou 12 sobre 2. O 2 ali já estava na parte de baixo, porque é a parte da nossa equação ali relacionada com o triângulo. E aí 12 dividido por 2 fica 6. Deixa eu ver que unidade que ele usou. Ele usou centímetros. Então aqui ó, a gente vai ter a área do triângulo, vai ser 6 centímetros quadrados. Nossa, uma coisa tão complicada para chegar num 6, né? É bem normal acontecer isso quando a gente vai fazer as contas, tá? Beleza. Vamos olhar aqui os próximos exercícios que a gente ainda não fez. Olha, vou fazer o seguinte, vamos fazer mais alguns exercícios antes da gente partir para a próxima parte da matéria. Então, eu quero que vocês trabalhem um pouquinho aqui, ó, da 9 até a 19, tá? Página 226, vamos fazer agora, tá? E aí vocês vão perguntando, vão tirando as dúvidas, a gente vai trabalhando. Então, ó, página 226, fazer agora. Trabalhar um pouquinho aí, que eu quero ver Beleza. vocês perguntarem também, porque só ficar olhando e resolver exercício não funciona, né? Aí eu posso pensar em semana que vem, para semana que vem a gente já fazer uma atividade sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui, só deixa eu colocar um pouquinho mais ampliado aqui para vocês conseguirem. Aí vai ser a última atividade do ano? Não sei ainda, talvez a gente ainda tenha mais uma prova, mais alguma outra coisa ainda, tá? Porque a aula mesmo, as atividades vão até ali dia 12, dia 11, mais ou menos. Então tem mais 2 semaninhas ainda, dá para caminhar mais um pouquinho nesse capítulo, tá? A Roberta disse pra gente que os professores tinham que entregar as notas até dia 9. Então, é na outra semana, na outra segunda. É, mas provavelmente eu acho que é ou 9 ou 11 naquela semana ali em seguida, né? Mas não é necessariamente que ter que entregar as notas que a gente não pode continuar aprendendo, tá? Tipo, não é porque acabou o negócio ali que a gente vai parar a matéria, entendeu? Tipo, dá para andar mais um pouquinho e enquanto o pessoal está estudando, fazendo outras coisas, a gente continua aprendendo mais um pouco. Beleza? Façam então aí a página 226, beleza? Vou mutar o meu microfone aqui para não ficar atrapalhando.
Pessoal tendo dúvida, é só perguntar. Por exemplo, a 9 ali é para começar o lance desenhando. E desenha no caderno de vocês, ele percebe o que está acontecendo, e aí vocês fazem ali as contas que não são difíceis, tá? Tipo, por exemplo, a 10 ali envolve um triângulo que a gente já falou ali, um terno pitagórico, que é o 10, 24 e 26. Já estou dando a dica ali para resolver, bem fácil.
Pessoal, dúvida até agora? Como é que tá o andamento? Já fizeram as três primeiras? Eu ainda tô na segunda, mas tá tranquilo. Beleza. Outras pessoas se manifestando aí, pessoal. Vamos lá. Eu tô na 10, mas na Tá? 9 eu tive dificuldade. Beleza, mas normal. Ter dificuldade faz parte do resolver os negócios. Mais gente fazendo aí, pessoal. Vamos lá. Hum. Ninguém com a câmera ligada, hein? Maravilha.
Como é que tá o lance de fazer os exercícios aí? Dúvidas, pessoal? Hora de perguntar. A gente está quase terminando a nossa aula aqui. Por exemplo, vou dar algumas dicas aqui, ó. Vou ler e abrir as ideias para vocês aqui, ó. Na 1, é muito parecida com o que a gente fez aqui nas anteriores, ó. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa tem a medida de 3 raízes de 5. E um dos seus catetos tem a medida de comprimento 3 a menos do que o outro. Qual que é a medida de área da região plana limitada por esse triângulo? Tá, para começar, a gente só tem uma incógnita. Aliás, só tem um valor aqui, né? Que é o 3 raiz de 5, que é a nossa hipotenusa. Então, desenha lá o triângulo e coloca na hipotenusa o 3 raiz de 5. No outro, os outros dois catetos, a gente vai ter ali, ó, um é x e o outro é x menos 3, porque está falando que um é 3 a menos do que o outro. Então, a gente vai colocar x e x menos 3, que é basicamente o que a gente fez aqui no problema 8, tá vendo? Só que em vez de estar aqui com o desenho, a gente tem aqui o 3 raiz de 5, aqui x menos 3. Eleva tudo ao quadrado, vai cair numa equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau, despreza o valor se aparecer algum valor negativo, e aí a gente chega no resultado. Chegou no resultado do x, o que, que vai acontecer? A gente vai ter o A, o B e o C. E aí, a partir desse A, B e C, a gente consegue calcular a altura. Calculando a altura, a gente consegue calcular a área. Que é basicamente o que a gente fez nesse daqui, tá? A 10. Determine a medida do comprimento da diagonal de um retângulo que tem a base, tem base com medida de comprimento de 10 e altura de 24. Então, a gente desenha um retângulo, coloca 10 e 24 e vai ver que a diagonal vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? E aí a gente chega no resultado ali, que é 26, que é bem fácil de calcular, mas vocês podem calcular ali e perceber que é 26 mesmo. A 11. A hipotenusa de um triângulo retângulo tem medida de comprimento de 10 centímetros e a razão entre as medidas do comprimento dos catetos é de 3 quartos. Então, o que, que acontece? Um vai ser 3 alguma coisa e o outro vai ser 4 alguma coisa. Quais são as medidas do comprimento desses catetos? Bem, aqui é de novo um triângulo lá, um terno pitagórico que a gente está acostumado. O que, que acontece? Eu vou colocar 3x e o outro 4x, né, porque eu não sei quais são as proporções, mas aí eu coloco um x aqui porque eles são proporcionais. E aí eu elevo ao quadrado, vou chegar no resultado, chega no valor do x, aí o x vai ser igual a 2. E aí a gente percebe que os lados vão ser 6 e 8 e o outro é 10 e pronto, acabou o nosso problema. Mas façam devagarinho ali o passo a passo, eleva ao quadrado, resolve a equação do segundo grau e chega no resultado. A12. Maria traçou um retângulo ABCD, tal que a medida de AB é 6, a medida de BC é 8. Depois traçou a diagonal AC e o segmento de reta mais curto possível, ligando o ponto D a um ponto AC. Qual é a medida do comprimento desse segmento? Eu vou desenhar aqui a 12 para ficar mais fácil de vocês entenderem o que ela está pedindo aqui, tá? Porque esse texto aqui está um pouquinho confuso. Vamos lá. Tem lá um retângulo. No retângulo, aqui eu tenho o lado 6, aqui eu tenho o lado 8. Eu vou desenhar a diagonal que mede 10, porque eu já sei que isso aqui é um terno pitagórico, né? Ó, aqui eu sei que é 10. E ele está pedindo para calcular isso daqui, ó, que é a altura. Então, ele coloca um ponto D aqui, ó, dizendo que o nosso ponto D é o pé, é o negócio, é a altura, mas é a ideia de calcular a altura. Então, aqui, ó, a gente tem um terno pitagórico e tem para calcular a altura disso aqui. Usando a fórmula mais fácil que a gente tem lá, ó, que é o A vezes o H, B vezes o C, isso aqui fica 8, que a gente já calculou isso aqui numa outra aula. Mas vamos fazer o cálculo de novo sem problema, só vou colocar a fórmula aqui para vocês lembrarem, ó. A vezes o H, B vezes o C, tá? Então, aqui, ó, isso aqui era um retângulo, 6 e 8. Aqui faz a diagonal com o 10, porque a gente tem 6, 8 e 10, que é um terno pitagórico. E aí calcula isso daqui, faz o 6 vezes o 8 dá 48, o 10 vezes o H dá 10H, e aí vai ficar 10H igual a 4,8, passar para lá dividindo, vai ficar H igual a 4,8. Mas faz o passo a passo aí, que é
é basicamente o que a gente já fez num outro momento, tá? Próxima aqui, ó, a 13. Em um triângulo retângulo, a medida de comprimento das projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem tanto e tanto. Essas projeções aqui não fica muito fácil da gente entender o que ele está falando, tá? As projeções seriam isso daqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês entenderem. A gente tem um triângulo retângulo, não está tão retângulo esse, mas tudo bem. Ele tem aqui, ó, a nossa altura, e as projeções são o nosso M e o nosso N. Então, ele está falando ali, ó, que o M é igual a 64, que o N é a 36. Se o M aqui é 36 e o outro é 64, eu sei que esse tamanhão todo aqui, se eu somar, vai ser igual a 10. Então, eu já tenho ali que a nossa hipotenusa vai ser 10. Aliás, 100, né? Porque é só somar o 36 com o 64. Determine a medida do comprimento da altura relativa à hipotenusa. Bem, com isso daqui a gente consegue calcular a altura. É só fazer esse vezes esse é igual a h ao quadrado, que é uma das fórmulas que a gente tem. Ó, vou botar aqui no quadro de novo. H quadrado igual a m vezes o n. Tá, beleza. Então, com isso aqui eu consigo calcular a altura. Depois, a medida do comprimento dos catetos. Se eu tenho o A, aliás, se eu tenho o M ou o N, né, e tenho a altura, eu consigo fazer o Pitágoras aqui dos lados e conseguir calcular quem que é o nosso B aqui e calcular quem que é o nosso C aqui. Beleza. A próxima aqui, ó, a medida da área da região triangular correspondente. Para calcular a área, com essas informações que a gente tem aqui, a gente já consegue depois que chegar no H, porque é só fazer a altura vezes o A, que é vezes o 100, depois dividido por 2, e aí já chega no resultado, tá? Então, as projeções são esses pedacinhos aqui que estão do lado da nossa altura relativa ao B, e isso não fica muito explícito aqui, não fica muito fácil da gente ver pelo texto aqui, por isso que eu já fiz o desenho para facilitar a vida de vocês. 14. Em uma escada de medida de comprimento 6 metros, está apoiada numa parede. O pé da escada distancia 3 da parede. Qual que é a medida do comprimento da altura da outra extremidade da escada até o solo? Problema clássico. 3 metros, 6 metros. Quer descobrir quanto que é essa escada aqui, ó. A escada está desenhada aqui em cima. Pronto. Eu falei que o problema lá da altura da escada é um problema clássico, tá? Resolve esse Pitágoras aqui, chega no resultado bem fácil. 15. 15 é resolver dois Pitágoras, ó. Resolve o primeiro Pitágoras, tem esse cara aqui, aí tendo esse cara aqui a gente consegue chegar no x. Esse daqui, como é que faz? Esse daqui tem que resolver primeiro um geralzão aqui, deixa eu ver como é que dá para fazer isso. A gente tem que colocar um y aqui na jogada, tá? Que não está aparecendo, coloca um y aqui embaixo, e aí vai cair numa equação do segundo grau com duas incógnitas, mas que a gente consegue resolver, porque uma coisa vai cancelar a outra quando a gente fizer ao quadrado. Aí vai fazer esse aqui, vai fazer dois Pitágoras, vai ter dois Pitágoras e a gente vai misturar os dois, e aí vai cancelar o y e a gente consegue chegar no resultado. Essa daqui é mais delicada, mas essa daqui é um problema também que sempre aparece em vestibular, sempre aparece em coisas de Enem, de prova de IFSC e tal. Essa aqui vai ser legal de resolver, tá? Mas, por enquanto, deixa ela ali em stand-by, que essa daqui tem um pulo do gato aqui que é diferente. Beleza, já acabou a nossa aula, tá? Chegamos em 10h05. Essa página vai ficar como tarefa aí para terça-feira. Na terça-feira a gente começa a corrigir. Apesar de eu ter dado várias dicas para vocês, a gente não resolveu nada, tá? Então eu vou chamar várias pessoas, estejam preparados para ser chamados, que eu vou pedir que vocês resolvam essas questões aí lá na terça-feira, quando a gente for resolver, tá? Tchau, tchau. Até terça. E bom final de semana aí para vocês. Tchau, professor. Bom fim de semana.